Um negócio no meu olho bem na hora. E aí, galera, beleza? Você está no Valiosamente, meu nome é Alexandre. Você está num podcast de conversa, de conhecer as pessoas. Pessoas famosas, influentes e pessoas também ilustres, desconhecidos de profissões diversas. Pessoas que você passa muitas vezes no seu dia a dia aí por elas e dificilmente para conversar. E não se esqueça que se você não gostar de assistir um negócio grande de 1 hora, um podcast grande, né? A gente também tem os nossos cortes no mesmo canal do YouTube, tá? Temos o programa inteiro no Spotify, em quase todas as plataformas de podcast aí, mas a gente tem também os nossos cortes, que são vídeos menores, trechos de 5 minutos, 10 minutos, com os principais temas abordados na conversa, ok? Agora, sem mais papo, eu tô aqui na minha frente com um cara muito especial. Eu admiro muito essa pessoa. Eu vou até apresentar ele rápido para nem perder muito tempo e partir para a conversa. O nosso convidado de hoje é pastor. Ele é seminarista, formado em psicologia, poeta nas horas vagas e muito mais. Ele é Davi Vitor. Tudo bem, galera? Beleza, cara? Para satisfação você aqui, viu? É melhor para mim. Cara, sem mais delongas, primeira pergunta, foi perguntado demais, daqui a pouco a gente vai ter uma caixinha de perguntas, inclusive, só sobre isso. Psicologia e cristianismo, dá certo? Começou assim já, né? Começou assim. Beleza. Cara, dá certo sim. A grande questão é saber onde cada área vai ficar, né? Quando você fala cristianismo de maneira geral, né? É meio assustador, né? Como você toma uma parada generalizando assim. A maior parte das pessoas vai questionar o saber teológico e não a psicologia por si só, mas a grande área de tensão da maior parte das pessoas e na maior parte dos teólogos é com o que chamam de psicoterapia. A psicologia seria a ciência psicológica, né, como um todo. Isso engloba as psicologias, social, hospitalar e essas coisas. Mas quando você entra no campo da terapêutica ali, onde tem psicoterapia, aí é geralmente onde o pessoal está trocando a palavra psicologia por psicoterapia. Deixa eu entender. Então, psicologia é a ciência geral, psicoterapia é a aplicação do negócio. Isso. Seria a aplicação terapêutica da psicologia, né? Você tem várias ciências e essas ciências têm uma aplicação terapêutica em algum nível, né? Terapêutica é basicamente tratamento. É, tratamento. Você tem o diagnóstico, você tem o prognóstico, você tem a terapêutica, né? Entendi. Então dá certo, só que a galera confunde o lugar de cada coisa. Geralmente quando me perguntam sobre psicologia e cristianismo, eles estão pensando assim, se eu for no psicólogo, né? Aí o se eu for no psicólogo é um anúncio, pelo menos é a forma com que eles têm para dizer, ou expressam de maneira mais clara, que o problema deles é com a psicoterapia, o acompanhamento terapêutico com um psicólogo. Que necessariamente, às vezes, o psicoterapeuta nem é psicólogo por si só. Entendi. Não é a ciência, né? Porque ciência, religião, não tem problema nenhum com a ciência, né? É. Entendi, cara. Cara, qual é que deve ser, dentro do cristianismo, o diferencial de um psicólogo que ele é cristão? Onde que ele deve colocar a coisa em cada lugar, como você falou? Certo. O primeiro grande desafio para um psicólogo, para alguém que se dispõe a estudar psicologia, como cristão, é uma antropologia de base, né? A antropologia dele, toda ciência, toda ciência psicológica nesse caso, ela tem uma antropologia implícita, né? Tem uma perspectiva de quem é o homem, quais são as dimensões do humano e por essas coisas. Se, né, um psicólogo ou um estudante de psicologia cristão, que é cristão, ele se dispõe a estudar isso, ele precisa entender que a antropologia dele é naturalmente diferente da maior parte das antropologias. Isso não quer dizer que todos os achados posteriores vão ser diferentes, mas quer dizer que a forma com que nós abordamos o homem é uma forma diferente. Entende? Achados posteriores seria a prática. Por exemplo, um psicólogo crente, cristão, e um psicólogo descrente, ambos podem chegar à conclusão de que laços familiares são importantes, né, para o desenvolvimento social e emocional de uma pessoa. Ambos podem chegar nessa mesma conclusão. É só pesquisar. Porém, a forma com que se aborda a própria ideia de família, ou o que é o ser humano, quais são as dimensões que estão envolvidas nisso, aí você
parte da antropologia de base. E isso acaba sendo um tanto divergente, entendeu? Ainda que as conclusões, ou pelo menos as observações, sejam parecidas ali. E qual seria o maior problema disso aí? Se eu entendo, por exemplo, como um bom materialista, né, um bom positivista materialista, que todos nós somos formados apenas de matéria, que não existe nada para além, todo fenômeno religioso é entendido de uma certa forma, toda a expressão do ser humano é entendida de certa forma, isso resulta em alguns achados específicos. Agora, a questão é que, como cristão, eu entendo que o mundo não é só matéria e que nós estamos sujeitos, né, a uma lei moral específica, e esse tipo de conclusões, que é um pouco mais para o fim, mais de forma de aplicação, né, de resultados, principalmente normativos, vão acabar sendo divergentes, né? Então, quando você adota um pressuposto, você tem que entender que alguma coisa dele vai mudar porque a sua antropologia é outra. Tá, mas deixa eu entender. Tipo assim, qual o objetivo da psicologia? Quando o cara vai procurar um psicólogo, é pra resolver o problema dele? Pronto. Aí é o ponto onde a gente tem que... Assim, desculpa te interromper. Do ponto de vista do psicólogo, o que ele vai fazer com o cara é resolver o problema necessariamente que o cara tá trazendo ali? A psicologia lida com casualidades psíquicas, né? Você tem uma série de casualidades. Por exemplo, se eu dou um grito em você agora, você se assusta e fica com raiva de mim, né? Você acorda de manhã, você está estressado. Você tem uma quantidade X de energia que você usa durante o tempo, usa durante o dia. Quando você usa muito ou cansa, a sua energia está lá embaixo, você geralmente fica mais estressado e por aí vai, certo? Esse tipo de casualidade eu consigo investigar como psicólogo. Por exemplo, eu consigo dizer que em boa parte das vezes, uma pessoa que tem trabalho muito intenso, estresse constante por um longo período, pode ter um momento de estafa, né? Pode cansar, a gente chama de burnout aí, né? Eu posso dizer isso, porque eu tenho casualidade para fazer isso. Agora, o ponto é, eu consigo resolver a partir disso? Consigo. De alguma forma eu consigo. Eu consigo dizer, por exemplo, cara, você não pode trabalhar tanto, você tem que lidar com esse estresse de uma outra maneira. Ou você tem que começar a procurar um novo ajuste aí no seu emprego. Entendeu? Agora, isso é pecado? O apego dele ao trabalho é pecado? Já não é campo do psicólogo, ou no caso, o psicoterapeuta. A não ser que ele esteja investigando a fenomenologia da religião e essas coisas. Entendeu? Mas o cara chegou, por exemplo, com esse problema aí. Vamos dizer que ele tá, tipo, estressado. Estresse é um motivo pra pessoa ir no psicólogo? Às vezes, quando é frequente, eles vão. É porque pode desembocar em outras coisas, né? Mas todo psicólogo de várias linhas, eles não têm um objetivo em comum? Tipo, resolver o problema do cara. Como é que é isso? O objetivo? A questão não é nem resolver o problema da pessoa, né? As linhas, né, as escolas de psicologia, ou nesse caso que a gente está falando de psicoterapia, essa questão mais terapêutica, porque um psicólogo que vai se preocupar apenas com a ciência, apenas com os dados, vai dizer o seguinte, ó, tempo, frequência, estresse, trabalho constante, cansaço. Certo. Entendeu? O terapeuta vai receber isso, o psicoterapeuta vai receber isso e vai dizer, certo, vamos destrinchar aqui, qual é a sua relação com isso? Como é que você lida com aquilo? Como é que a gente vai fazer isso? E o objetivo desse processo pode ser vários. A gente não pode tratar o objetivo de um processo terapêutico em psicoterapia como um só. Às vezes não pode ser apenas bem-estar da pessoa, né? Às vezes é fortalecimento pessoal para lidar com enfrentamento, né? Com a habilidade de enfrentamento. E a demanda, ou pelo menos, na verdade, o meu trabalho, digamos assim, como psicoterapeuta, ainda que eu não seja, mas sendo um psicoterapeuta, é perceber qual é o caminho que deve ser traçado diante daquela individualidade, daquela pessoa. Aí, a partir disso, eu começo a traçar quais são os objetivos. Porque se eu digo, por exemplo, que é o bem-estar, pronto, o ponto máximo é o bem-estar. Eu trabalho pelo bem-estar de alguém. Sim. Entendeu? Eu acabo limitando todas as minhas ferramentas a uma busca de bem-estar, e às vezes a pessoa não precisa de bem-estar. Ela precisa de um tipo de incômodo
que ajude ela a enfrentar. Se isso resulta em bem-estar depois, tudo bem. Não tem, então, desfazendo um mito aqui, esse negócio de psicologia você vai pra ficar bem, um bem-estar, né? Não é, Nenhuma linha vai tratar desse jeito aí. Alguns psicoterapeutas tratam assim, mas não tem como você dizer que todo psicoterapeuta... É claro que o bem-estar é um ideal, porque é um ideal em todo o processo terapêutico. Quando você vai pro médico querer um remédio, o que é que você quer? Sim. Bem-estar. Melhora. Certo. Melhora, entendeu? Então, naturalmente, você tem esse plano de fundo. Mas talvez não seja essa a questão. Aí a gente desenrolaria isso no processo. Tá. Só para pessoal que tá ouvindo entender, tu não é psicoterapeuta porque tu não tem um registro, né? Isso, mas tu exatamente. é formado. Porque tu foi para outra área, que tu foi pastor, né? Que é cuidar de pessoas também, né? Também, Certo, mas tu vai tirar, né? Eu queria, pretende... pretendo sim. Tu pretende seguir essa... Eu pretendo por uns anos, eu pretendo trabalhar com isso mais ou menos ali por uns 5 anos, que é pra pesquisar, ter alguns casos importantes, talvez escrever alguma coisa. Eu ia fazer uma pergunta agora que alguém já deve ter pensado aí, que tá ouvindo, porque ficou evidente, mas eu vou guardar porque fizeram essa pergunta na caixinha de perguntas lá do Instagram. Instagram é osso, né, mano? Instagram é massa, cara, eu gosto. Por que Instagram é osso? Porque o pessoal pergunta tudo, né, mano? Ah, sim. Mas eu filtrei. Tem umas bem óbvias que, inclusive, tu já respondeu já. Cara, psicologia é ciência? Cara, Tem uma discussão muito grande sobre o objeto da psicologia. Mas essa dificuldade das pessoas entenderem o objeto... O objeto? É o objeto de estudo. Né? Por exemplo... Não é a pessoa, a mente, não? Pois é. O problema é que você tem o psicólogo de filosofia behaviorista, que acaba na análise do comportamento, que ele questiona a mente. O comportamento não vem da mente, pô. Pois é, mas se eu não vejo, se eu não posso mensurar, se eu não posso medir, quantificar, como é que eu sei que tem mente mesmo? Agora eu entendi. Entendeu? A gente tinha tido essa conversa uns anos atrás e eu não tinha me tocado. Eu tava ouvindo por alto, assim. Legal. Claramente você não tava me ouvindo, né, cara? Não, foi porque tu tava conversando, na verdade, com outra pessoa. Ah, tá. Então você foi... Interessante. Mas é isso. Aí, assim, tem um problema de objeto na psicologia. E isso dá margem para muita coisa. Entendeu? Mas essa questão de objeto, principalmente no nosso momento histórico, é muito complicado. Por exemplo, você tem a linguística. Estuda os símbolos linguísticos. Mas quem é que estuda a voz? E sob que perspectiva? Ou a voz do que fala? Né? Nas discussões de epistemologia, você, dentro de um fenômeno, você tem várias expressões de possibilidade de estudo ali. Quem é que estuda essa parte? Eu posso estudar a voz sob a perspectiva biológica, eu posso estudar a voz numa perspectiva fenomenológica, entendeu? A voz pode virar um conceito para o falante e por aí vai. A questão com a psicologia é uma discussão muito, muito boa no Matrizes da Psicologia, do Luiz Cláudio Figueiredo. Ele disse que se a psicologia é ciência, não tem objeto, se a psicologia tem objeto, ela não é ciência. Ela é uma subciência de alguma coisa. Ele traz essa discussão. E eu acho muito legal. Mas eu acho que a psicologia é ciência porque ela pesquisa casualidade psicológica. A maior, quem sabe, a maior prova disso são os testes psicológicos, né? Testes... E não é um problema tu falar isso, né? O quê? Sobre? É que é uma ciência e tal. Não é um problema. Porque teve não sei se tu viu o do aromaterapeuta que veio aqui, ele falou, cara, eu não posso falar que a aromaterapia é cura porque a Anvisa não deixa. Sim, sim. Não é um problema o psicólogo falar que é ciência, por exemplo. Não é um problema. Na verdade, a psicologia é científica, mas dentro do campo terapêutico, principalmente, você tem uma quantidade muito, muito grande de diferenças. Porque quanto mais você se aproxima do humano, menos geral consegue ser qualquer conceito. Porque cada um tem sua, né, sua individualidade. A gente costuma dizer que não... O DSM, por exemplo, a gente costuma dizer que não existe nenhum... O que é DSM? DSM é o manual de transtornos, né? De transtornos mentais. Aquele códigozinhos lá. Isso aí é o CID, né? Mas o DSM é um livro enorme, assim. A gente está na quinta edição, que ele descreve os transtornos, diz como são, qual a frequência e essas coisas, né? É esse aí que saiu, que antes era considerado, homossexualidade era considerado um transtorno e tal. Isso. E aí saiu, numa dessas edições aí. Não, mas saiu lá atrás já. Assim como o alcoolismo também era considerado, saiu também. Eita. Tinha muita coisa assim meio esquisita. Aí assim,
A gente costuma dizer que não existe nenhum paciente, alguns gostam de dizer, alguns psicoterapeutas que são psicólogos gostam de dizer clientes, né? Eu gosto de paciente. É mais humano, né? E me dá a ideia de que ele tem que esperar um pouco até chegar à conclusão. Gostei. Gostou? Gostei. Eu gosto do termo paciente. Aí, a gente costuma dizer que nenhum paciente é o DSM 100%. Você chega, um cara, ele tem um transtorno X, mas isso pode se manifesta de uma maneira Y e outro de outro jeito. A gente tem um geralzão, mas a gente tem que partir para a pessoa e para ver como é que se... né? Mas a questão de psicologia como ciência é muito pela confusão antropológica que todas as ciências têm. Né? E principalmente na psicologia, porque alguns autores começam a definir a psicologia como uma ciência do espírito, ou humanas, né? Geist. E quando eles pensam nisso, na psicologia como ciência humana, ela dá um salto para além da psicologia, das ciências humanas, né? Alguns autores trazem isso, dizendo que a psicologia é uma ciência um tanto quanto independente que permeia todas as outras, assim, né? Você consegue ter uma sociologia e pensar em psicologia. Você consegue ter uma economia e pensar em psicologia. Você consegue ter uma... Tô tentando já pensar aqui um que não consegue, seja, né? Matemática, porque a gente calcula por um motivo, né? Faculdades cognitivas e tal. Interessante, cara. Entendeu? Aí ela meio que permeia tudo isso. Aí ela tá meio dissolvida. Aí tem essa confusão por conta, e acredito eu, de dois motivos que é uma falha no estudo de muita gente, que é antropologia e epistemologia. Né? São duas questões bem ímpares assim, para qualquer psicólogo, principalmente pro cristão, porque a antropologia tem um peso muito grande. Interessante, cara. Massa. Pra você ver, eu posso perceber casualidade psíquica dentro de vários campos. Eu posso ver casualidade psíquica dentro de uma perspectiva do desejo. Vou para Freud. Posso ver casualidade psíquica dentro de uma relação ambiental. Eu vou para Skinner. Posso ver casualidade psíquica dentro de uma questão de sentido. Eu vou para Frankl. Posso ver casualidade psíquica dentro de uma perspectiva de papéis sociais. Eu vou para o Moreno. Eu posso ver casualidade psíquica de uma série de âmbitos aí. E a grande questão vai ser, né, antropológica. Porque cada um... E epistemológica, né? Porque cada um vai tentar chegar a essa questão de uma maneira específica. Porque sabendo da onde vim, tipo assim, o que eu sou, da onde eu vim, eu defino para onde eu quero ir, né? Naturalmente. Se você não tiver um ideal de ser humano, você não sabe o que é saúde, o que é doença, se você não tiver um ideal. Se a gente não tiver um ponto infinito, como é que a gente vai saber quais são as outras coisas, né? Sim. Linha torta, linha reta e por aí vai. C.S. Lewis, né? Sim, legal, muito legal. Cara, você aconselharia alguém a fazer psicologia? Um cristão, né? Fazer psicologia? Aconselharia, né? Como aconselho alguns, e desaconselharia como desaconselho outros. Como todo trabalho, ou como toda área de estudo, a psicologia não é um campo para um desbravador, simplesmente, né? A questão é porque, principalmente no nosso tempo, a psicologia se transformou em um tabu, né? Uma barreira para o cristão. Então tem gente que vai com sangue no olho, né? Para enfrentar aquilo, mas eu acho que essa não é a questão. Eu aconselho muita gente a fazer a psicologia, mas quando você escolhe a psicologia como área, você tem que pensar em outras coisas, não simplesmente um enfrentamento. Você vai ter enfrentamento lá, mas você tem que enfrentar a própria ciência e ser honesto o suficiente para saber que talvez você não caiba ali. Enfrentar a própria ciência? Você vai enfrentar a ciência psicológica como ciência, né? Quando você vai estudar qualquer coisa, você vai enfrentar o conteúdo, né? Sim. Tu não tá falando de embate com... de ser contrário à religião, por exemplo. Não. Sim, tá. Não. Enfrentar nesse sentido. Enfrentar nesse sentido, Sempre vai ter em toda a área, mas a minha questão é porque a escolha da psicologia, e é como eu instruo algumas pessoas, não é simplesmente porque ela está em moda, né? Ou em foco agora. Sim. Você está escolhendo uma área que você vai se dedicar e essas coisas. Mas no sentido de, não faça psicologia porque você vai perder seu CRP facinho. Não. Isso eu não costumo dizer, ainda que possa acontecer por alguma coisa, né? Existem falhas éticas aí que você pode cometer.
Mas eu acho que esse não é o motivo, não. É uma boa área, é uma área muito diversificada. Quem faz psicologia não vai ser psicoterapeuta, ainda que seja uma área muito abrangente, né? Você tem escola, você tem hospital, você tem trânsito, você tem aplicação de teste, você tem vai para empresa, para seleção e por aí vai. Você não precisa ficar amarrado legal. à psicoterapia, não. Muito bom. Cara, você pode ser coach. É psicologia no trabalho, né? Dá certo também. Inclusive, coach, eu acho que onde mais funciona é o lance do trabalho, né? É na motivação do trabalho para além do trabalho. Você tem um livro aqui do Chiavenato que ele trata muito bem. Minha esposa, né? Eu não leio tanto. É de vocês, né? Antes ela tinha um livro, agora você nós temos um livro. Casamento, a Deus pertence. A Deus. Que piada horrível, cara. Vou até beber água. Mas tu tem algum conselho, embora tu não diga pra pessoa não fazer, tu tem algum conselho pra pessoa? Tenho. Seja maduro o suficiente para saber que você vai aprender a questionar todo o tempo. Tem um negócio que acontece com o estudante de psicologia que é bem ímpar, assim. Ele sai tendo aprendido a não ter certezas. Então, qualquer afirmação que ele faça já dói. Isso entendeu? No ambiente acadêmico? No ambiente acadêmico, a gente é instruída a questionar tudo, né? A gente aprende a questionar tudo e é um... A questão não é só que aprende, é que é um valor. É um valor que a gente tem ali como em alto grau, né? A questão o questionamento, a dúvida. Então, eu digo que... Eu costumo dizer que você vai aprender a questionar e questionar bem. Tanto é que quando você vai conversar com um psicólogo, ele faz algumas perguntas e você diz, poxa vida, nunca pensei por esse ângulo, né? Legal. É costumeiro, né? E eu digo, você vai aprender a questionar, mas uma coisa que você precisa para questionar é primeiro ter certezas. Quem é que questionar o que não... É um conselho bem geral, né? Mas que é perfeito para psicologia, porque a pessoa precisa estar bem alicerçada no que ela já acredita, senão ela vai chegar lá e ela vai acreditar. Quando eu entrei na psicologia, eu disse assim, eu não sei aonde eu vou terminar, mas eu sei quem eu quero ser aqui, né? Eu quero ser crente. Legal. Então, esqueci. Peraí. Então, a pessoa... Mas assim, se a pessoa falar, mas eu tenho algumas dúvidas, qual o limite? Das dúvidas? Pra que ela entre. Ou uma pessoa que tá com dúvida não pode entrar, assim. Eu não sei se eu... Tem algum caso que tu não aconselharia a pessoa a fazer psicologia? O cristão, né? Porque pra não... O papo aqui é sobre cristianismo e psicologia, não faria sentido pra não cristão, né? Imaturos são um problema em qualquer lugar. Boa parte das pessoas que vão fazer psicologia, elas tendem a achar que elas estão com conhecimento oculto nas mãos delas. E isso é motivado muitas vezes, é alimentado muitas vezes pela questão social, né? O cara que estuda psicologia senta do seu lado e você diz, tá lendo minha mente, né? Ele começa a achar que ele tem mesmo um conhecimento oculto, né? Algo que ninguém tem. Eu acho que esse tipo de impressão, de ideia de que você tem um certo poder, um certo conhecimento, né, é prejudicial para toda pessoa que é imatura. Então tem gente que não deveria entrar na faculdade aos 17. Tem gente que só está preparada aos 24. Né? Tem gente que precisa de um pouco mais de tempo. É difícil dizer isso e ouvir isso, principalmente na nossa cultura, onde você tem que estar com um plano de vida aos 16. Né? E eu até acredito que é por isso que tem gente aí nessas escolas que colocam a sua foto depois que você passa no telão, né? No banner. É por isso que tem um bocado de gente doente lá, doente da alma mesmo, né? Doente do... Sim, conheço. Pois é. Eu acho que o melhor passo é ouvir conselhos que consigam colocar você no lugar que você deve. No sentido de, brother, tu precisa esperar um pouco. O teu tempo não é igual ao tempo do fulano. Sabe o que é que tu precisa? Tu precisa de uma enxada pelo menos por 1 ano. Mas não se aplicaria a qualquer faculdade? A qualquer faculdade. É porque eu não dou conselhos específicos assim para
para psicologia, entendeu? A não ser que a pessoa esteja dentro já. Aí, por exemplo, ela vai ter questionamentos morais lá. Geralmente tem questões morais. Mas eu até entendo que os questionamentos morais que a maior parte das pessoas tem dentro da psicologia são, na verdade, um problema teológico delas. E não um questionamento eu ia botar essa polêmica pra ti. Será que não é a pessoa que tá sendo mal instruída ou a pessoa que já nem acredita mesmo, só tá lindo porque os pais querem? Assim, em toda a faculdade, né, você tem um pessoal que tá desgostoso, quando chega lá, quando a gente fala, desbunda, né? Já vi de perto isso aí. Mas tem como dizer que foi a matemática? Não, realmente. Não. Quem quer ou quem já tá desgostoso vai encontrar um bom motivo, mas a falta de instrução é notória em muitos casos. É notória. Principalmente quando você chega você tá dentro de uma dinâmica teológica, legalista, que não entende a cultura, que não tenta tratar a cultura com clareza, com verdade, por aí vai. Sim, porque às vezes fica parecendo, não manda o filho pra faculdade porque ele vai desviar. Pois é. Nem sempre. Que história é essa que você construiu o seu filho aí 18 anos e a faculdade com um mês vai tirar? Acontece. Acontece. Eu não vou subestimar o mal, né? Mas que complicado, né? A gente falar assim, não vá, não faça. De algum modo, você tem que instruir o garoto, a garota e garote. E você tem que entender que ele vai fazer opções. Sim. Que ele vai ouvir coisas. O importante é manter o diálogo aberto. Tem gente que me pergunta sobre psicologia. Tem gente que fala sobre psicologia e cristianismo a todo tempo aí no Instagram e essas coisas. Acho que o grande lance aqui é você ter um tipo de preparação teológica boa, né? Ouvindo gente que está discutindo essas coisas, para que você não caia, né? Porque às vezes a gente acha que é uma divergência dos dois discursos. Sim, sim. Mas às vezes tem uma síntese muito fácil para você fazer ali, né? Se é que eu posso usar síntese, antítese, tese, né? Para fazer ali que resolve o problema e às vezes naquela iminência, né? Aquela ideia do embate um ou outro, a gente acaba largando um dos dois e eu acho que essa é a grande questão. Cara, e qual foi teu maior aprendizado lá na faculdade de psicologia? O que a psicologia trouxe de mais legal na tua vida? Eu acredito que a psicologia foi um grande instrumento para eu não ser arrogante, assim, sabe? Exatamente por conta daquele problema de você questionar, né? Para mim foi até terapêutico estar lá. Porque quando eu ouvia, aí eu já tinha aquele negócio dentro de mim, né? Pro embate. E eu fui muito brigão, assim, até o 5º semestre. Mas eu pensei, poxa, não é assim. Pelo que tu brigava? Por tudo que você pode imaginar. Quando eu me converti, eu já brigava por tudo, né? Eu consegui brigar com crente, consegui brigar com ateu, consegui brigar com adventista, consegui brigar na sala de aula, consegui brigar Eu tava desmontando uma peça e brigando com o pessoal do outro lado da oficina. Consegui brigar com todo mundo. Então, por N motivos, tudo aquilo que eu achava que era fato óbvio, e eu acho que eu acho que o problema, assim, da gente é que a gente acha que tudo é óbvio. Aquilo que é óbvio pra mim é óbvio pra todo mundo. E por ser óbvio pra mim, eu tenho a possibilidade, eu tenho Não, a audácia não, eu esqueci a palavra. Me ajuda, eu tenho... Impelido. Compelido. Eu tenho a carta branca. Sim. Eu tenho a carta branca pra ser otário. Sim, sim. Entendeu? Sim. Só porque o parado é óbvio pra mim, eu não posso ser otário com qualquer um. Mas como é que foi esse negócio aí? Eu achava, porque são muitas questões, né? Não, mas dentro o que a psicologia que tu falou, que foi um baque, assim, eu tenho que ser... Porque são questionamentos importantes, entendeu? Tem algumas coisas na psicologia que eu realmente não concordo, mas tem alguns questionamentos que são muito importantes. Por exemplo, você chega para todo e qualquer pessoa dentro de uma perspectiva muito generalista, entende? Então, você viu acontecendo desse jeito com uma, você viu acontecendo parecido com outra, e para você aquilo já é uma regra total para todas as pessoas. Ou aconteceu de um jeito com você, por que para o outro é diferente? Ora, se eu consigo levantar da cama triste, por que tu não consegue, brother? Entendi.
Legal. Aí eu vou pro chão de fábrica psicológica, lidar com o pessoal, e eu vejo que a parada não é assim. Muito bom. Entendeu? Tu fizeste, como é que chama? É estágio que chama? É estágio. É clínica? Como é que... É estágio em clínica, né? Tem um estágio social e estágio clínico. Como é que foi? Cara, foi legal. Foi uma boa experiência. Tu atendia pessoas como se fosse um... Como é que é? É assim, No a gente tá geralzão aí. nos últimos semestres da faculdade. Aí você tem uma supervisão, que é um professor que cuida de você, dentro de uma abordagem específica. Aí a gente começa a tentar aplicar aquela abordagem na relação terapêutica ali, né? No processo de alguma outra pessoa. Então, é normal. A pessoa vai marcar um momento com você, você vai receber ela toda semana naquele horário. Como se fosse uma psicoterapia. É uma psicoterapia normal. A grande diferença é que é uma clínica escola. Eu sou um aluno que estou terminando e preciso praticar aquilo, e alguém precisa desse serviço. Mas não é assustador. Não é uma impossibilidade de você fazer uma relação. Muito pelo contrário, estou lidando com casualidade psicológica. Eu consigo investigar muita coisa. Ambiente, eu consigo investigar ideias, eu consigo investigar muita coisa. E de alguma forma realmente é terapêutico e ajuda. Você consegue reconfigurar, né? Recolocar ideias assim no lugar, diminuir algumas impressões, melhorar outras. E é um relacionamento terapêutico, profissional, mas que não é terrível como pintado por alguns grupos. Entendi. Tu pode contar algum caso, assim, que te marcou? Casos eu não posso contar muito, mas vou tentar ser bem geral aqui. Tem um caso específico de uma criança que eu atendi, né? E não é um caso... Eu só fiz não atendi ele mesmo, assim. Eu fiz uma triagem com ele. Depois eu coloquei ele para outra pessoa, né? Geralmente as mães preferem suas crianças com psicólogas, não psicólogos, né? E tudo bem. Eu entendo demais. E a gente geralmente faz uma entrevista com a criança, faz com a mãe, faz com eles juntos. Eu tive essa flexibilidade para fazer com eles e fazer algumas perguntas. Massa. E a gente investiga, muitas vezes, brincando com ele, né? E tem coisas que ressaltaram muito para mim, né? A falta de um dos pais sempre aparece muito frequentemente no discurso de uma criança. E o ambiente onde ele vive sempre aparece também nas brincadeiras, é ressaltado nas brincadeiras, né? E eram sempre brincadeiras muito violentas, né? Ele nunca foi violento comigo, mas as brincadeiras sempre eram de agressão e dessas coisas. E uma das coisas que me chamou muita atenção é de que a agressão, né, a violência, era usada de maneira protetiva. Então, por exemplo... Defesa dele. Não defesa dele, defesa de outros. Certo. Entendeu? Então, se ele tem um brotherzinho na escola, alguém faz alguma coisa, não tem papo. É violência. Aí vieram outros achados, né? O lugar, a relação familiar e a violência ressaltando, né? Aí você começa a perceber como a gente às vezes está envolvido dentro de um tipo de cultura e que ninguém fala, não seja violento. Mas a experiência violenta a todo tempo ali. Sim, né? Tem um establishment. E isso me deixou muito assim, muito comovido naquele caso específico. E, cara, como é que é isso aí? Tem é o governo que bota pra atender a comunidade? Não, que são... é porque assim, a faculdade, ela tem a psicologia por si só, ela tem uma parte terapêutica muito forte, né? Ela tem várias áreas para se atuar, mas querendo ou não, uma das áreas mais fortes e mais buscada é a psicoterapia. Então é natural que a gente tenha aulas práticas. E como é a aula prática de uma psicoterapia? Conversando com boneco? Não, conversando com gente, né? Estando lá. Então é a própria universidade que disponibiliza isso. Então toda a faculdade de psicologia tende a ter um lugar, uma clínica, onde ela recebe gente, com preço social, acessível, 5, 10 reais. Vocês atuam junto com o psiquiatra? Atua, a gente às vezes manda pro psiquiatra. Que aí é o lance da medicina lá do psiquiatra é um médico, né? É, o médico.
Aí tem o núcleo lá de medicina também para atender, e aí vocês direcionam. Se a faculdade não tem, aí a gente manda pro CAPES, manda pro, entendeu? Para qualquer uma dessas entidades públicas, depois geralmente a gente recebe retorno, vê os laudos e tal. A gente tenta fazer, pelo menos é o que se tem hoje na academia, né? É o que chama multidisciplinar e interdisciplinar, né? Você tem uma permuta muito grande, você tem uma discussão de casos baseada em cada perspectiva. E isso é difícil fazer, porque o tempo dos profissionais é sempre limitado, mas é muito bom porque leva você para um tipo de grau de compreensão daquele indivíduo de maneira mais maior, né? De maneira mais equilibrada e tal. Quem tá assistindo agora, quem tá ouvindo agora e quiser... E caramba, não sabia que existia esse negócio. O que a pessoa deve procurar? Vai no Google? Você tem toda universidade que tem uma faculdade de psicologia, geralmente ela tem atendimento. Então você pode ir na faculdade, presencialmente, aonde é a faculdade mesmo, e perguntar. Geralmente a clínica fica bem próxima. Ligar perguntando também, Ligar para a faculdade, né? Às vezes você coloca no Google, né, atendimento estudantil e tal, de tal faculdade, eles já botam o número lá. Legal. Porque quando tu me falava, eu achava que era um negócio do governo. Não. É a faculdade mesmo que manda. E qual foi a maior dificuldade lá na psicologia? Terminar. É a dificuldade de todo universitário. Terminar. É porque chega no finalzinho, já tá cansado, né? Mas se você me perguntar sobre a psicologia especificamente, né, sem piadas, eu acho que foi isso que você me perguntou, né? Foi eu que fiz piada. É porque é uma área vasta, assim. Vasta e cheio de entremeios, né? Você estuda psicologia, aí você tem que estudar um pouco de anatomia, você tem que estudar um pouco de neuropsicologia, que é o que está né, em voga agora. Mas a parte mais difícil para mim foi perceber que eu realmente não ia saber de tudo, que eu não ia conseguir ler todas as abordagens, que eu tinha que escolher um autor que eu gostasse, me dedicar a ele, e todos os outros iam ser secundários, que aquilo ia ser minha prática, né? Então deve ter sido difícil escolher o tema do TCC, então, né? Foi terrível. Eu acabei escrevendo sobre psicologia escolar, mas foi difícil, assim. Eu tinha um projeto de TCC diferente, aí mudei na última hora, né? Tu lembra, né? É isso aí mesmo. Você tava comigo nessa crise aí. Cara, e passo falando agora da tua vida de pastorado aí. Como é que tá, cara? Deixa eu até botar aqui. Cara, tá bom. É um desafio, assim. Exige de você mais do que você pode imaginar. Não é só exigir você intelectualmente, entendeu? Exige você emocionalmente. Exige o seu tempo. Exige sua saúde. É um negócio que acontece assim, que se você não se cuidar, você vai pro saco em 5 anos, assim. Mas exige muito de você. Você absorve, né, os problemas ali, aconselhando as pessoas. E é todo tempo, né? É todo tempo. Se você não se cuidar, você vai ter gente a toda hora, de segunda a segunda, em todos os horários, você não respira. Seu WhatsApp pipoca. É a vantagem de tu ser um pastor jovem, né? Porque aí eu vou morrer um pouquinho mais tarde, né? Tu já gasta logo tudo que tu tem pra gastar na juventude. Aí morro mais cedo, mas tá tudo bem. Eu tô te chamando de pastor jovem, mas tu tem 30 anos. 30 anos 3.1 né? nesse ano. 3.1. Mas aquela carinha de 27. Talvez menos, né? Qual é o maior prazer que tu tá tendo? Ver o pessoal crescer. Porque não é só eu não quero que me entendam errado, né? Achando que o pessoal dá trabalho. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho, Tudo é trabalho. Fazer isso aqui é trabalho e tal. Mas o negócio que faz lacrimejar o olho é quando a pessoa cresce, sabe? João, eu me alegro em ver vocês no Senhor, caminhando no Senhor, sabe? Isso é massa. Isso você vê alguém que estava repetindo o mesmo comportamento, o mesmo pecado, e a gente começa, e depois de um ano e 6 meses, 1 ano e 7, começa a mudar. Diz, caramba, macho, a gente chegou até aqui. Tu se sente meio que intimidado quando vem um senhor te aconselhar contigo, que é mais jovem? Na verdade não, mas eles se sentem meio esquisitos. Ele, ao contrário, né? Eles se sentem meio esquisitos. E eu não tenho como
não achar isso justificado, entendeu? Porque, ok, eu tô no estudo formal de teologia, mas Aspectos da vida que tu não viveu ainda. macho, aos 60 anos todo mundo já é médico, todo mundo é um pouco psicólogo, todo mundo é alguma coisa. 60 anos, mano. Viveu que só, entendeu? Todo mundo já é alguma coisa, eu teria que ouvir. Mas eu ajudo naquilo que eu posso, escuto tudo que eu puder. Tu já chegou alguma vez a falar, não, essa área aí eu não... Já. Já? Que Eu disse, legal, eu cara. prefiro que você converse com o pastor tal, ele tem mais experiência com isso, porque diante dessa questão eu só posso ir até aqui. É o que eu sei. Legal, cara. Para além, só se eu viver depois, que eu não sei onde Legal. aplicar. Muito, muito, muito legal isso aí. Eu já vi em algum... A gente percebe em alguns discursos, algumas pessoas querendo ultrapassar. Eu já devo ter feito isso. Ter feito isso várias vezes. A gente tentando ultrapassar, né? E aí vem Romanos e fala, não pense mais de si mesmo do que convém, né? Muito massa. É Romanos? Acho que é Gálatas. Eu acho que é Gálatas, né? Acho que é Gálatas. Corta essa parte aí. Não, aqui é natural, velho. Eu deixo o máximo possível desde que esteja um negócio genuíno, né? Então, assim, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Como a Bíblia diz. Como a como Bíblia o diz. conjunto de livros diz. Cara, e tu pretende ser pastor mesmo? O objetivo da tua vida agora é pastor mesmo? Pretende ser psicólogo em paralelo? Pretendo trabalhar com psicoterapia em paralelo. Talvez algum tipo de investigação social, eu pretendo isso em algum momento, né? Mas aí é um pouquinho mais pra frente, quando eu tiver uma carga de conhecimentos um tanto maior sobre algumas coisas que eu tô pretendendo. Conhecimento, né? Que tu diz é o quê? Mestrado ou é vida mesmo? Não, eu tô pretendendo um mestrado, mas eu queria um mestrado em filosofia, né? Eu queria trabalhar antropologia. Eu espero nunca fazer isso. Mas eu queria... Cara, mas eu conheço uma galera, velho, que entrou em filosofia. Não é papo de Bolsonaro. A pessoa entra na filosofia, cara, e desbunda de uma vez. Eu já vi gente entrar na física e... Eu converso com a pessoa hoje, a pessoa não e tal, fazer o bem e tal. A pessoa era da igreja, né? Não que pra fazer o bem precise ser da igreja. Não, fazer o bem e tal. Aí, sério, 3 meses depois, as fotos da pessoa mudaram no Instagram. Era foto sensual, era foto de biquíni. Nunca tinha foto de biquíni da menina. O papo da menina mudou. Ela não acreditava mais em Deus. É um caminho muito longo para se percorrer em 3 meses. A gente subestima o poder da cultura, assim, né? A força que ela tem para levar a gente, né? Porque de repente você tá num ambiente onde nem palavrão se fala. Aí de repente você tá dentro de um grupo onde é proibido proibir. E pode ir no banheiro a hora que quiser, tu sai, o professor não sabe nem teu nome. E já era. Tu sai pra fazer o que quiser, às vezes tu pode passar o semestre sem ir na aula do professor e no final tá tudo certo. É por isso... Teu pai não vai acompanhar teu boletim, nem tem boletim. É por isso que legalismo não resolve. E é por isso que os maiores questionamentos não são simplesmente das pessoas que estão na faculdade, mas na pessoa que estava dentro de uma cultura legalista, intransigente, e talvez até opressiva, então essa palavra será que é permitido, né, por um crente, mas até opressiva, que agora está num campo liberal e simplesmente está com o mundo aberto, não sabe lidar, porque não tinha nada internalizado ali, não tinha um coração diferente. O pessoal passa a vida inteira condicionando comportamentos, né, apontando comportamentos, isso pode, isso não pode, isso pode, não... E ninguém se preocupa em pastorear o coração da criança, entendeu? Ninguém se preocupa em fala criança, mas é adolescente, né? Mas isso começou da adolescência? Entendi. Entendeu? Legal, cara. É curioso esse negócio, esse poder que a faculdade tem sobre as pessoas, né? É porque é um novo modelo. É que aquele dia que eu tava lá no grupo de oração lá, inclusive, se você tá ouvindo aí, tá numa faculdade, tá em alguma coisa e é cristão, nós temos o GAP. Em alguns colégios também, né? Tem. Nós temos o GAP, que é o grupo... Nós temos não, né? Tu ainda é líder do GAP? Eu sou um dos líderes da coordenação do GAP. GAP é o Grupo de Adoração ao Pai. Fala um pouquinho, resumidamente aí. O GAP é um grupo de missões, né? Missões urbanas, um ministério de missões urbanas. A proposta é fazer missões, é participar da missão de Deus, né? Dando graças a Deus que Ele nos permitiu fazer isso. Mas participar, assim, especificamente dentro de instituições de ensino, né? O pessoal que está nas aulas, em faculdades, escolas. A ideia é pregar o evangelho bíblico e trazer um ambiente de instrução bíblica
Tu pode falar o nome dos colégios e das faculdades? Eu não sei se é permitido aqui, não sei se... Não, aqui no programa você pode falar o que quiser. Ah, então tá. A gente tem nos IFCEs, né, Caucaia, aqui de Fortaleza, a gente tem Farias Britos, a gente tem Ariçá, a gente... Tem o UFC? O UFC tem, na Faculdade de Direito. Certo. Tem também. A gente tem Patos, na Universidade de Patos, a gente tem Sobral, né? Então, a gente tá... Tem um site, no grupo, no Instagram do GAP, tem todos no Instagram do GAP, Missão GAP Oficial. Então, faça parte aí, que eu fiz parte, me ajudou muito na caminhada dentro da faculdade. Não é nada de... Você que tá escutando aí que não é crente, não é nada como é que eu posso dizer? De lavagem cerebral, não. É só um grupo de oração que tem ali nos intervalos. Pelo contrário, uma pessoa muito inteligente. E o pessoal é um dos mais inteligentes. É pelo contrário, acontece a represália pelo lado do pessoal mais aberto, né? A gente vê o pessoal lá falando que em sala de aula o professor encheu o saco por causa de cristianismo, né? E tal. Sempre tem esses vários relatos aí. Enfim, se você você é jovem, resumindo tudo isso que a gente falou, se você é jovem aí, tá numa faculdade, é cristão, tem um grupo lá pra você fazer uma oração, tem pregações, tem missões, tem todo um grupo de coisas aí pra você participar enquanto estiver na faculdade, ok? Cara, o que você gosta de fazer pra relaxar? Saindo um pouco aqui do profissionalismo, depois a gente entra na caixa de perguntas. Cara, eu gosto de assistir alguns seriados. Mas seriados assim bem curtos, né? Eu gosto de episódio de 20 minutos. Mais que isso eu durmo e já Senão era. Tu dorme, tô ligado. Eu gosto... aconteceu algumas vezes, se não todas, né? Todas as vezes que eu chamo o Davi, essa criatura que eu conheço há um tempinho já, todas as vezes que eu chamo ele pra assistir um filme, o cara dorme. Deitei no chão e já era. Não, às vezes ele me chama pro filme e dorme. Ah, Matheus. Coitado. Mas eu gosto de assistir filme, pelo menos a metade deles. Gosto de sair com a gata, né? Gosto de comer. Passear com o Gordon. Passear com o Gordon. Gordon é um dos cachorros mais famosos de Fortaleza aí. Gosto de jogar alguma coisa, às vezes eu jogo e às vezes eu relaxo lendo. Muito bom, cara. O que é que tu gosta de ler? Pra relaxar. Cara, eu gosto de ler histórias, assim, né? Gosto de literatura, gosto de poemas. Tem um autor preferido? Olavo Bilac. Parnasiano ali. Ora, direi. Acertei, né? Olavo Bilac. Acertou. Cara, eu tô começando a gostar de poesia agora. Inclusive, você sabe citar essa aí quase toda, né? Sei, porque um professor... Eu lembro de ter lido num livro bem cedinho no ensino, sei lá, a segunda série. É porque é difícil memorizar o Olavo. E outro, um professor declamava ele, um professor Tiago Gomes, professor muito bom do ensino médio de literatura. Ali era um professor de literatura mesmo, sabe? A gente entrava no autor, assim, bem no mundo, assim, Eu lembro muito ele falando de... Qual é o nome daquele período que... Mal do século, sei lá... Era um não sei o que, romantismo extravagante, é uma palavra assim. Romantismo exagerado. Você tá falando de ultra românticos? Sei lá, não lembro mais. Pra tu ver como eu era ligado. Tempo. Mas sim, eu tô começando a ligar em poesia agora, que é por causa do Abujamra, sabe? Ele fala umas poesias antes e depois do programa, aí eu, caraca, de um jeito que só o Abujamra sabe fazer. E eu, caraca, que massa. Aquela e a câmera na cara dele encaixa na câmera todinha, né? Aquele close pegando as rugas, assim. Vamos pra nossa caixa de perguntas? Bora lá. Primeira pergunta foi do João Ponce. Conhece? Juan Ponce. Tem problema um cristão ser atendido por psicólogos não cristãos? Diria que não há problema, mas... não é aconselhável em primeira instância, né, em primeiro momento. Por conta da cosmovisão, né? Um psicólogo formado, que faz seu trabalho bem, né, tem total capacidade, um psicoterapeuta, né, formado, que faz seu trabalho bem, tem total capacidade para atender qualquer tipo de pessoa. Mas eu entendo que o
o cristão tem umas questões de fé que são importantes para serem colocadas ali e que seria bom alguém, a não ser que o psicólogo esteja querendo, ou pelo menos tenha um desejo de conhecer mais profundamente aquela fé e trabalhar dentro das categorias da pessoa, ok. Que ele não é obrigado. Que ele não é obrigado, ok. Mas eu aconselharia de outra forma. Legal. Por que, em geral, aconselhadores bíblicos reprovam integralmente a psicologia? Como dialogar entre essas duas vertentes? Mas já meio que respondeu isso, né? Mas essa primeira pergunta, que é por que, em geral, os aconselhadores bíblicos... Tem até curso, né, de aconselhamento bíblico de vários anos. Foi pergunta de Anonymous e do Anderson Leite. Seguinte, mais uma vez, o grande ponto aqui é não pensar em psicologia. O conselheiro bíblico tem problema com psicoterapia. Quando alguém, seja conselheiro, enfim, coloca psicologia e psicoterapia no mesmo campo, ele mostra um certo desconhecimento da área, entendeu? Então o conselheiro entende que o campo dessa relação terapêutica seria dele, seria do teólogo, do pastor, entende? Pelo Ministério da Palavra e tal. Discordo dessa coisa. Então, há possibilidade de relação boa entre psicologia e cristianismo ou teologia? Psicologia, ciência e tal. A questão do grande embate é a psicoterapia. Mas eu acho que existe uma possibilidade sim. Mais uma vez, a gente vai tratar dentro de uma relação de casualidade psíquica, vai fazer alguns achados, dar instrumentos terapêuticos, mas existe um campo teológico que é do teólogo, é do pastor, enfim. Você acredita que há desconhecimento por parte dos conselheiros bíblicos acerca do uso? Acredito. O Jay Adams, né, fala no manual manual do conselheiro bíblico, do aconselhamento bíblico. Manual Teológico do Aconselhamento Bíblico. Acho que esse é o nome é um livrozinho de capa amarela, né, da Nutra, da Peregrino. Enfim. Ele diz numa nota de rodapé, logo no comecinho, né, que a psicologia não é o problema. Ele diz que a questão é quando caminha ali para dentro daquilo que é campo do teólogo, do pastor, né? Então, quando se trata geralmente de psicologia, né, o pessoal acaba entrando num campo onde desconhece de fato. Então, o que é que ele faz? Ele pega aquele fenômeno que aparece, as pessoas estão indo para o psicoterapeuta, mas eles não sabem o que a psicologia faz, qual é o objeto. Eles não sabem, primeiramente, já isso aí que tu falou, que é a diferença entre a ciência e a psicoterapia, né? Aí, se você não consegue fazer essa ciência, será que vai conseguir enxergar de uma maneira ideal, né? Agora defende aí por que os cristãos precisam da psicologia. É um negócio complicado, mas eu diria assim, existem adoecimentos psíquicos de casualidade psíquica que devem receber tratamento profissional e terapêutico, né? E dessas grandes possibilidades de tratamento é a psicoterapia, né? Então, eu não estou dizendo que isso não é mais um papel do pastor, porque eu acho que o grande problema da maior parte das pessoas é o seguinte: se é doença, então o pastor não vai poder ajudar. Quem disse? Também tem esse outro lado, né? Mas pensa só, uma doença é sofrimento? Gera sofrimento? Sim. O pastor não lida com sofrimento biblicamente? Sim. Então, dentro do conceito, pelo menos dentro dessa dimensão de sofrimento, o pastor pode tratar de todo e qualquer sofrimento. Isso é ignorância, porque tratamento não necessariamente é cura. Exatamente. É o objetivo de tratar, né? De tratar. Legal. Assim, dentro de casualidade psíquica, eles podem, mas eu não gosto da supervalorização da psicoterapia como único recurso possível, como única possibilidade. Aí eu estou com muitos conselheiros dizendo que, às vezes, o trato pastoral realmente é desprezado em detrimento de psicoterapeutas, essas coisas, né? Nem tudo realmente deveria se levar para lá. Existem casos
que eu faço acompanhamento integrado com psicólogos e tal, acompanho pessoas, mas eles têm aconselhamento pastoral e alguns, graças a Deus, não chegam aí, entendem e percebem, progridem e ficam ok. No meu Instagram, no meu Facebook, eu acompanho uma galera que eu não concordo, né? Que é pra gente ter um equilíbrio, né? Sair da bolha um pouco. E eu lembro que uma época, alguma coisa famosa aí, um pastor famoso, alguma coisa, não me recordo bem, mas era ele falando que, isso aí é falta de Deus, uma pessoa com depressão, né? Gerou um escândalo isso aí, porque a galera que tava de esquerda, que eu tenho mais que eu discordo mais, digamos assim, no meu Instagram, tava tudo falando disso aí. Não, o cara não sabe nem do que ele tá falando. Depressão se trata com remédio. E que nem é também. Nem a psicoterapia concorda com isso aí, né? Mas gerou um grande... Aí é só na conta dos cristãos, né? É só na conta de Jesus aí. Né? É um problema. Mas isso aí é um... Quando eu fui dar uma palestra uma vez para alguns jovens, aí me perguntaram assim... Davi, depressão é falta de Deus? Aí pode sim. Vai que é, mas vamos entender isso de uma maneira mais integral, que eu acho que é o melhor passo. Se eu disser apenas para você que e você aceita, a gente chega em... Eu não conheço o seu caso, eu não conheço... Mas tu diria que é uma maioria? Sobre o quê? Maioria dos cristãos que tem depressão é falta de conhecimento teológico? Eu acho que a maior parte das pessoas não entendem nem o que é depressão. Eles estão passando por um momento de melancolia, um momento de tristeza profunda, um luto pesado, e eles advogam, ou pelo menos interpretam isso diretamente como depressão. Entendeu? Se um cara passou por um luto mais complicado, o luto geralmente tem em média entre 6 meses e 2 anos. O luto. Que a média populacional. Sim, entendeu? sim. Um luto. Até 2 anos. Mas se um cara começa a passar por um luto passa 1 ano, 1 ano e 6 meses, você já diz, meu irmão, esse cara tá com depressão, mas não necessariamente. A gente tem que avaliar sobre um outro olhar, entendeu? Sobre um olhar mais próximo. Talvez não esteja, talvez esteja. É por isso que a gente precisa de ajuda profissional. Mais uma vez, depressão é um transtorno psicológico. A gente não chama nem doença. Porque existem nuances aí. E é importante pontuar isso porque essa cultura psicologizada, às vezes entra dentro da cultura, né? Essa ideia, essa psicologização da cultura acaba entrando nas categorias mentais das pessoas e elas acabam interpretando o mundo de uma maneira totalmente diferente. E partindo para uma outra pergunta aqui, já dentro disso aí, um pastor pode aconselhar a buscar um psicólogo? Pode, sim, pode, deve, se for necessário. Cara, deixa eu abrir um parêntese aqui, deixa eu deixar meu agradecimento público para ti, porque eu tive depressão, né? Vou abrir isso aqui. E eu lembro de um dia, das várias vezes que tu me ajudou, tanto com aconselhamento direto, tanto com demonstração de preocupação. Eu lembro de uma vez tu deixar de ir pro culto. Porque, não, cara, me pega aqui. Vamos curtir, vamos ficar junto aí. Fica de boa. Aquele dia foi louco. Obrigado, viu, cara? Nada, cara. Foi obrigado. Se você tá com depressão aí, busque alguém, viu? Não fique sozinho, não, que só dá besteira você se trancar no quarto e ficar escutando Marília Mendonça lá, não. Piadas à parte. Foi péssimo time, mas... Foi ruim. Mas não faça isso, não. Você que tá com depressão, você sabe do que eu tô falando, Marília Mendonça aí. Ok? Essas perguntas foram feitas pelo Matheus Fernandes. Qual a corrente... Essas 3 que foram e as que eu vou falar agora. Qual corrente de psicologia você vê mais divergências bíblicas? Cara, eu vejo divergência bíblica muito em psicanálise. Psicanálise, quando fala, é Freud? Não, psicanálises, né? Porque psicanálise nem é psicologia propriamente dita, né? É uma área afim. Freud não era psicólogo e tal, mas caminhou por esse lugar aí e tratou em criar uma abordagem terapêutica e tal, de análise, sobretudo, né? Mas eu não gosto muito das psicanálises, mas você encontra, principalmente por conta da antropologia, muitas divergências. Tem coisas que se aproveitam, é claro. A ideia do desejo em Freud é
É muito interessante, né? Mas eu não gosto. Algumas psicologias existenciais, e principalmente aquelas que têm esse tom mais panteísta, mais espiritualizadas, assim, eu não gosto muito, não. Eu acho que tem alguns problemas de conclusão muito complicados, assim. Até comentei contigo, eu tava vendo esse negócio de Theta Healing. É um tratamento que o pessoal olha pra dentro de si, descobre várias coisas. E eu fui perguntar pra uma pessoa que tava estudando isso, não, mas tem alguma coisa externa? Ou tá todas as respostas dentro de você? Ela, não, eu só olhei pra dentro de mim mesmo. Opa, então aí... Porque ela se dizia cristã, essa pessoa. Aí eu não, aí desculpa, mas não... Aí eu falei o porquê, né, e tal, aí a pessoa não gostou muito não. Aí nunca mais falou desde então, mas... Se não tem nenhuma influência externa, isso é até perigoso, porque e o social, a parte social do ser humano? Porque, na verdade, é porque você espiritualiza as dimensões da vida e você acaba indo para outro campo. Aí começa a falar de energias. Sim, e eu não curto muito isso, entendeu? Acho que hoje em dia essa pessoa tá nessa lance aí de chakra, ponto de chakra e tal. Eu não vou mentir que eu não conheço, mas eu conheço o suficiente para dizer que não é compatível com o cristianismo, muitas das coisas. A maioria. Esse negócio de olhar para dentro de si mesmo, que as respostas você já tem, é um fenômeno interessante, porque não é de todo mentira, sim, né? Mas é um fenômeno um pouco diferente do que apontam. Geralmente, a gente leva as pessoas a tomarem as conclusões que elas já têm, mas estão negando a todo tempo. É porque o problema a gente sabe qual é. Agora, a solução geralmente é externa. Ela tá fora da gente. Né? Acontece muito isso, né? De você estar, na verdade, não apenas lidando com o problema, mas você está evitando a resposta que você já tem, que você já sabe. Né? Você já compreende aquilo, mas você briga. A gente traz isso para fora. Aí a ideia é, você já tem a resposta. Mas isso não é espiritualizado. É uma série de outros fenômenos que tem relação com isso. Morais, familiares e por aí vai. Sim, e a pessoa pode estar escutando assim e pensando, poxa, mas é espiritual, mas cristianismo é espiritual? Mas a gente está falando do que não é compatível, né? E às vezes parece até arrogante o cara falar assim, não, mas então isso não é cristão. Quando a gente fala é porque cristianismo, ele tem, querendo ou não, ele é alguma coisa, ele é um objeto. E o que tem que ser cristão? Acredita na Bíblia, Jesus e tal. E nenhuma dessas... maioria desses tratamentos aí são baseados em crenças hindus, em crenças já mais do Oriente e tal, mas uns fundamentos que não são cristãos. Não é o cara tá sendo arrogante, não é cristão. Você pode acreditar em Deus ou que seja outro Deus, mas o Deus que a gente fala do cristianismo não é esse, né? Por exemplo, você chega para fazer massagem, né? Aí você tem uma técnica do Himalaia de massagem com a ponta dos dedos, depois de fazer uma recitação clamando para que o pé grande entre no seu corpo. Sim. E você, dessa energia, você faz a massagem. Eu posso desfrutar do bem-estar que uma massagem tem pelo aperto, pelo toque. É terapêutico de fato. Sim, tem. Mas claro. Qual é o grande problema? É toda essa mágica, essa coisa por trás que receber parece... espírito. Que é meio esquisito. Consultar espírito. Entendeu? Então a gente tem que pegar o fenômeno, nesse caso, e tratar ele dentro dos seus objetos e fazer... Sim. É que nem aquele lance lá te perguntei, tu não viu, né? Do Spook Houses. Ele fala esse lance, né? Que alguns problemas são gerados, tem algumas causas, estão ligadas a causas espirituais. A gente acredita na mesma coisa, né? Como cristão. Só que aí ele entra com vida passada, né? Budismo e tal, que aí já parte pra outra coisa, né? Parece igual, mas parte pra outra coisa já. Eu não conheço esse cara. Eu vi um vídeo uma vez que tu me mandou, acho que... Sim, a gente assistiu junto. Né? Muito tempo atrás. Foi. Agora eu tô lembrando. Sim. Que ele fica sentadinho, fica olhando pro lugar. Né? Diz quantos demônios. Não, ele fala que não é demônios, né? Ele fala que são espíritos e tal. Assim, eu acho que... Eu adoraria bater um papo com esse cara. Eu não concordo quase 100% com o que ele fala, entendeu? Mas eu adoraria bater um papo com ele. O espaço aqui seria pra isso também, sabe? É isso. É isso. Cara, sim, perguntas aí do Matheus Fernandes. Última pergunta do Juan Ponce.
Qual a relação de Sharknado com a psicologia? Ah, Pra quem não entendeu a piada, é porque o Davi defende no Instagram dele que Sharknado é um ótimo filme e tal. Sharknado é um filme de uma caminhada épica de um ilustre desconhecido em direção ao ponto mais alto, que seria a figura do herói. Entendeu? O tubarão. O cara que tá com a serra elétrica. Ah, tá, certo. Partindo o tubarão no meio. É porque seria o tornado, né? Não seria um tubarão, tem vários, sim, vários tubarões, né? Espero que você saiba do que a gente tá falando, mas de Sharknado... Porque é mais importante do que tudo isso que você falou aqui, né? Da psicologia e tal, Sharknado tá acima. Tá acima de tudo isso. Ele começa numa praia e ele vai até o espaço, termina com a volta no tempo e tal. É um drama, Tá tudo conectado Tudo ali. conectado. Tem uma explicação científica perfeitamente possível para O filme explica. tubarões saírem em tornados. O filme explica tudo. É só você assistir. Você vai ver que é bem lógico. Vamos fazer algumas reflexões. Bora lá. Cara, me fala um fato que marcou tua vida. As orações da minha mãe por mim. A gente dormia, aí de vez em quando eu acordava de madrugada e minha mãe estava no quarto orando pelos filhos. Isso nunca sai da minha cabeça. Tu quer fazer a mesma coisa com teus filhos? Quero, né? cara. Quero. Muito legal, cara, isso aí. Massa. Das pessoas que já morreram, se você pudesse bater um grande papo, qual seria? Qual você escolheria? C.S. Lewis. C.S. Lewis seria fantástico, assim. Sobre o que vocês iam falar, assim? Eu acho que eu ia deixar ele falar. Eu ia pedir pra ele falar. Mas eu queria... Tu tem alguma dúvida? Se tu encontrasse com ele, se fosse possível, né? Eu queria que ele narrasse pra mim o que ele tenta escrever no Surpreendido pela Alegria. Eu queria ouvi-lo falando da conversão dele. Não só ler, mas eu queria ouvi-lo. Com um bom café, um bom momento aí, como ele gostava de fazer antes. Você já se perguntou por que você é pastor? Ou isso não faz diferença nenhuma? Eu nunca me perguntei o porquê disso, não. Ou é que nem aquela música do Lulu Santos? Sei lá, tem vezes que a gente olha pra si e se pergunta se é mesmo isso aí o que a gente achou que iria ser quando a gente crescer. Cara, Porque algumas vezes alguma coisa de repente ficou, alguma coisa que alguém inventou. E aí a gente não se reconhece. Que legal. Profeta Lulu Santos. Não, eu nunca me perguntei, não. Eu me perguntei assim, uma vez, né? Será que vai dar certo esse negócio? Né? Será que eu fui feito pra isso? Né? Mas aí eu parei de me perguntar se eu fui feito pra isso e comecei a fazer aquilo onde eu tava pra fazer, né? Eu falo assim no sentido de... Porque toda a gente... Eu, por exemplo, queria ser músico. Eu queria sair com minha guitarra tocando nas turnê e tal. Ainda tenho vontade de fazer isso, claro. Mas desviou o jeito da minha vida que eu tô aqui fazendo um podcast, cara. Não tem nada a ver. Entendi. Eu nunca Aí já se perguntou por que tu acabou nesse lugar e será que é coisa divina? Como é que tu interpreta isso? Eu nunca quis nada da minha vida. Eu simplesmente tinha um problema de era não saber pelo que viver. Eu nunca tive medo da morte. Para mim, a morte era um grande alívio, sabe? Mas eu ficava me perguntando, poxa, essa vida tá aqui, o que é que eu vou fazer então? Por que eu vou continuar com ela? Né? Eu sei que eu vou ter um momento de alívio, mas certo, por que eu vou continuar? E hoje eu sei que nem é alívio desse jeito, né? Mas eu sempre tive essa dúvida. E eu atirava para todos os lados, assim. Aí depois da conversão, eu olhei pro pessoal pregando, olhei pro pessoal... Eu disse, cara, eu acho que isso é uma boa coisa para entregar a sua vida, entendeu? Acho que Deus é uma razão suficiente para me fazer viver. Entendi, muito né? legal. E eu acho que isso é um trabalho pelo qual eu morreria, assim. A vida é uma causa perdida? Essa vida é uma causa perdida. Só se você não estiver disposto a entregar ela. Entendeu? Quem não entrega pra nada, aí perdeu ela mesmo. O que é a vida? A vida é um campo de muitas possibilidades
E de que com o tempo você percebe que você não precisa fazer dela nada. A gente passa muito tempo tentando tomar a vida nas mãos. Né? A vida é aquilo que você foi entregue para que você entregue ela. Né? É muito difícil definir isso, né? Conceito biológico. O que eu gosto nessa pergunta é porque todo mundo vai responder diferente. Não tem uma resposta. É muito difícil. Diga um grande autor aí que você ainda não descobriu. Ixi. Eu tô lendo Edith Stein. Não conhecia você. Edith Stein eu não conhecia. Aí eu tô me dedicando a conhecer o pessoal que falou sobre ela, para depois ir para os livros dela, né? E quem é ela? Ela é uma filósofa, uma pedagoga, acho que posso chamar ela assim, que foi, enfim, morta em uma câmara de gás aos 55 anos, né? No regime, né? No regime nazista e tal. E ela falou muito sobre filosofia, sobre fé, sobre antropologia e tal. E é uma das autoras que mais tem me encantado, assim, né? Ela diz algumas coisas que canonizada, inclusive, né? Depois do martírio, né? Foi canonizada pela Igreja Católica. É santa, né? Santa Stein, né? É aquela que foi torturada? Não, ela foi torturada, não lembro disso. Mas ela foi levada pra câmara de gás, assim. Ela foi... Tá. Não, aqui foi torturada, eu acho que ela teve um final, entre aspas, feliz. Diga uma obra que você tem vergonha de já ter consumido um dia. Eita. Todos os romances de meia-vida, como diz o Lewis, né? Tem aqueles romances que você lê e que você... Poxa, eu não devia ter lido isso. Tem um de vampiros, eu não lembro... Ó, pra você ver como foi ruim, eu não lembro o autor, não lembro o título. Tá, pronto, ótimo. Eu fui assistir o filme do Crepúsculo no cinema. Eu tenho vergonha de ter consumido isso. Cara, se eu te falar que eu gosto... Tu gostou daquele? Pra mim é um negócio romântico pra caramba, bicho. Eu chorei no último. Sabe a única coisa que ressalta no Crepúsculo? O personagem do Edward, né, o vampiro, Sim. É muito bom. Se ele tá em qualquer outro lugar, ia ser muito massa, mas ele tá no filme errado. Isso é verdade, né? O Edward tá no filme. É o melhor personagem de todos, ele assim. mente, cara. Ele brilha? Brilha. Vampiros brilham? Deveriam brilhar? Não, deveriam se desfazer no sol. Ok, mas o personagem é muito bom. Entendeu? O Jacob é esquisito, a Bella é muito ruim, aquela personagem, mas o Edward é um... Pensa no personagem. Diga um livro que você tem orgulho de ter conseguido terminar. Vixe, cara. Difícil aqui, hein? Não teve nenhum da teologia que tu estuda no seminário que tu... caramba, acabou esse negócio. Sim. Tem, mas eu tava pensando em prazer mesmo. Não, prazer mesmo, tipo um obstáculo... um livro difícil, assim. Acho que Buber, eu e tu, do Martin Buber, ele escreve que nem profeta, então é muito difícil. Cara, terminei essa bagaça. Foi massa. Conte uma coisa que só você descobriu. Eita. Exemplo. Eu descobri, cara, que a gente, por mais velho que a gente seja, por mais velho que a gente veja as pessoas experientes, que a gente veja as pessoas, os outros sejam, ninguém faz a mínima ideia do que é o certo e errado no fundo, assim. Quando pega fogo a casa, o cara não vai ser o bombeiro, o salvador. Eu tô dando um exemplo, né, alegórico aqui. Quando acontece um problema grande na vida, não tem o Superman. Antes eu pensava, não, vou chegar no nível do meu pai. Só que meu pai é humano também. Todo mundo é humano, cara. A gente pode estar lá e tal, aquele cara super-herói, mas tem alguma situação, alguma área da vida dele que ele peca, ele erra, ele não é o Superman, tá ligado? E isso me deixou mais tranquilo, cara. Eu tô buscando algo que não existe, sabe? Então eu posso errar sim, eu vou corrigir sim, mas eu vou principalmente aprender com isso, né? Não é eliminar os erros, que isso aí não dá, não. É difícil. Eu acho que eu descobri que a gente,
poderia simplificar a vida, mas a gente não gosta de simplificar a vida. Porque isso tem muito mais a ver com nós, né? O que nós queremos, do que simplesmente... Ninguém quer uma vida simples porque a gente tem medo do tédio. Entendeu? Eu tenho pensado sobre isso. Ninguém quer uma vida simples. Eu acho que as pessoas não querem... Eu estou generalizando, né? Mas eu acho que as pessoas não querem uma vida simples porque elas têm medo do tédio. Aí eu acho que as pessoas não querem simplificar a vida porque acham que uma vida simples é entediante, entendeu? E tem sido objeto de minhas reflexões ultimamente, principalmente nessa sociedade do entretenimento. Simplificar, não aparecer, é tédio. Eu não lembro qual foi o filósofo, se foi um filósofo. Não, foi aquele cara que fazia o Agostinho Carrara. Pedro, eu acho o nome dele. O ator lá. Ele falou que o Instagram dá a ilusão de que as pessoas podem mudar o mundo. Você tá colocando ali frases pra todo mundo ler e aquilo ali. E você começa a achar que o seu alcance é grande. Mas as pessoas, eu sei que as pessoas não mudam porque leram livros, elas mudam porque se lembram de frases dos livros, entendeu? Mas eu não sei até onde há uma grande mudança, né, por meio isso aqui, ó, eu acho isso aqui mais legal, entendeu? Sim. Eu sei que tem gente que vai assistir, né, e que gosta de ver duas pessoas conversando, mas já experimentou conversar? Cara, e muita gente já chegou pra mim, esse aqui vai ser o 6º, eu acho, programa. Muita gente já chegou pra mim e falou, cara, nada a ver esse quadro Reflexões e não sei o que, e tu tá querendo imitar o Abujanra. Mas, cara, é o que eu gosto, velho. Se não tiver isso aqui, eu não quero fazer, eu não quero só conversar, perguntar o que o cara gosta. Eu quero também, mas eu quero isso aqui, tá ligado? Assim, você pode ter exemplos, você pode ter influências, né? Que ótimo que eu vejo a Abujanra também. Mas a influência, ótimo. E, tipo, o Abujanra não era famoso, cara. Ninguém assistia aquilo ali. Ele mesmo falava, né? Ó, a gente vai tirar uma foto aqui, mas não aparece em nenhum lugar, só quando eu morrer. Ele morreu e não apareceu. Não, mas eu lembro da gente assistindo, né? A gente sim. Assistindo a Abujanra e tal. E se isso fizer o T-view, tô nem aí, mas eu tô adorando o que eu tô fazendo essa empreitada aqui, cara. Adorando, cara. Diz aí uma opinião politicamente incorreta que você tenha. Vixe. Meninos não precisam vestir azul. E meninas não precisam vestir rosa. Todos podem vestir amarelo. Me diz, boa. Me diz aí uma coisa que você já fez aí e gostaria de não ter feito. A gente já começa a pensar num bocado de... Já do máximo assim, né? Então eu vou ter que reduzir aí aqui. Se tu pensar algo muito abaixo, a gente vai pensar, vixe, o que esse cara já não fez, mano? É verdade. Ele tá contando aí uma coisinha besta, deve ser muito ruim. Eu contar uma coisinha besta, assassinato, bicho. Caramba. Então... Cara, uma das coisas que eu mais me arrependo na vida assim mesmo, né? De já ter mentido ou flertar às vezes com mentira, né? A gente tem essa tendência assim, né? É pecaminosa, né? A querer consertar alguma coisa. A gente tem problemas com a verdade, né? Então você tinha problema com mentira? Tinha. Minha mãe perguntava que eu tava num canto, eu tava em outro. E qual era o principal tipo de mentira que tu contava? Era pra proteger alguém? Era pra... Pra proteger em geral, né? Ou a mim ou a outras pessoas. Eu queria safar minha pele e eu queria safar a pele de outras. Então, era sempre... Aí, isso era ruim pro meu relacionamento com os meus pais, e por aí vai. Através de qual desses um homem fez mais mal ao mundo? A religião, os bancos, internet ou a ciência? Vixe. Através de qual desses instrumentos e dessas áreas? Fez mais mal ao mundo? Religião, bancos, internet ou ciência? Eu acho que ciência. Por quê? Porque dá a ilusão de soberania e poder. A ciência e domínio da natureza, das relações. E aí leva o cara a botar um cano de esgoto que sai de uma fábrica que sai no meio do mar, no meio do rio. E você destrói tudo. E o problema é porque, como cientista, ou como alguém que está fazendo ciência,
você precisa ter um tipo de imperativo moral que te barra, entendeu? E se você não é barrado, se a questão é só domínio, poder, aí acaba com tudo. Vira um negócio meio... É Kant? Não, não é Kant. Qual o nome daquele cara que é o lance do homem, que é o evoluído, Tá falando de forte? Nietzsche? Nietzsche. Super-homem, né? Isso, super-homem. Vira um negócio tipo isso, né? Nietzsche é poder, né? Poder pessoal e tal. Teve algum assunto aqui que a gente tocou que eu não... Teve algum dos assuntos que tu queria tocar e eu não toquei? Vixe. Que tu queria falar, tu veio pra cá, pô, vou falar disso. Não, eu fiquei tão Queria stand-by. Eu tocar? tenho a capacidade de não pensar em nada quando eu quero, sabe? Então, Eu queria ter isso aí. Quando tu disse assim, tem que ser surpresa. Aí eu cancelei todas as minhas perguntas. Eu não penso. Mas eu acho que seria muito instrutivo, principalmente para essa relação de teologia e psicologia, mencionar que não apenas que não é um campo fácil, né? Não é um diálogo fácil, mas mencionar que todas as respostas simples ou simplificadas acabam caminhando, a maior parte das respostas simplificadas acabam caminhando para um erro de maneira muito rápida, assim, né? E eu acho que é importante tocar o trabalho da igreja, ou do pastor, o pastor teólogo e do psicólogo, como um trabalho interdisciplinar aí, que é importante, e que isso não impede de que os dois se entreolhem e cresçam um com o outro, né? Eu acho que isso é importante. Assim, Seria mais útil para as duas áreas. Seria muito mais útil para as duas áreas. Producente. Ele vai fazer um negócio agora diferente. Tá. Eu peguei alguns personagens que eu sei que ele conhece e peguei alguns... eu posso chamar de linha de psicologia, né? Linha de pensamento da psicologia. Que eu sei também que ele conhece. 4 de cada. E vou sortear agora. Ai, caramba. Para que ele... E vou sortear agora para que ele analise o personagem de anime, personagem de herói. Temos aqui 4 personagens. A gente tem o Goku, o Batman, o Yusuke do Yu Yu Hakusho e o Bob Esponja. E temos aqui o Moreno, o Freud, o Carl Roger e o Skinner como linhas da psicologia, linhas de pensamento. Vou fazer um sorteio rápido aí. Para você que tá ouvindo, você não vai ver esse sorteio. E aí, vou botar aqui para ele analisar. Ai. Vamos ver se eu consigo. Personagem Batman. Batman. E o Moreno como linha da psicologia. Certo. Pra falar do Batman, né? O Moreno fala muito assim de papéis sociais, papéis psicodramáticos e papéis biológicos, assim, né? E tem algumas figuras de papéis psicológicos ou psicodramáticos que são muito importantes. Então, por exemplo, você tem um policial, e o policial não tá no seu papel social, mas ele não tá só fazendo aquilo. Ele tem a figura do herói dentro dele, entendeu? É um papel psicológico. Então, quando ele vai atrás do bandido, ele não é só o cara que tá vivendo em sociedade. Ele é um cara que tá com a figura do herói. O pai tem a figura do herói muito, muito presente também, né? Talvez do Todo-Poderoso e tal. E o Batman tem essa ideia do herói, né? Essa ideia do herói nele é muito forte e, para mim, né, é muito característico que ele viva 2 papéis totalmente distintos, né? Principalmente quando está fantasiado ou não. A minha questão com o Batman, principalmente na perspectiva do Moreno, é de que esse papel de herói atravessa toda a vida dele, quer ele esteja fantasiado ou não. O Batman nunca sai desse papel, né? Ele nunca deixa de ser. E isso é sempre muito intenso nas relações dele. Eu acho isso muito legal. Cansa, transtorna quando você não consegue sair do papel. Então, por exemplo, já pensou, você desempenha o papel de professor na sala de aula. Aí você está em casa, aí você quer ser professor da sua esposa. Aí você está na igreja, você quer ser professor do seu pastor. Aí você está não sei o quê, quer ser professor do não sei o quê. Né? Esse papel social vivido em todos os campos,
Agora, isso já incomoda. Mas já pensou você com um papel psicológico de herói, tentando ser o herói de todo mundo a todo tempo? Cansa, brother, entendeu? Entendi. O cara tá a todo tempo lidando com dor e cansaço. Isso pra mim é muito claro. Muito bom, cara. Muito Corto bom. do Esquino. O Esquino foi péssimo. Já entendi o do Moreno, mais ou menos aí o que o Moreno acredita aí. Personagem Goku, Vai vir um Freud. Carl Rogers como linha, Certo. se analisar. O Goku, o Carl Rogers vai falar muito sobre atualização e autenticidade. O que é atualização? Para o Carl Rogers, a gente tem uma capacidade humana de se atualizar, de sermos novas pessoas, né? de entrar em homeostase, entrar em equilíbrio. Né? Aí desequilíbrio, você homeostase de novo. Desequilíbrio, você entra em homeostase de novo. E todo o progresso, a ética rogeriana, né? É essa ética que aponta você para um tipo de atualização. Isso tem a ver com aceitação positiva e incondicional, tem a ver com todas essas coisas assim. Né? São 3 pilarezinhos. O Goku é o cara que parece que vive isso constantemente. Né? Essa atualização de querer progredir, de querer ser outra pessoa. E para mim as marcações aí, é muito forte para mim as marcações de Saiyajins, né? É um estágio, outro estágio, outro estágio. E esse caminho aí de atualização sempre vem depois de um momento de desequilíbrio muito forte, né? Aí você perdeu o Kuririn, aí transformou em Super Saiyajin pela primeira vez. Vem alguém mais forte, um tipo de dano mais forte, ele até se atualizar. E ficar homeostase. Isso, aí é equilíbrio. Tem um filme muito legal, aquele que é com Adam Sandler, claro que é com Adam Sandler, né? Aquele que a menina sempre esquece. É como se fosse a primeira vez. Isso. Se tu perceber no filme, ela sempre vive a mesma coisa, sempre vive a mesma coisa. A vida dela não muda até que o Adam chega e gera algum tipo de sofrimento nela. Aí o que acontece? Depois que eles se encontram, toda vez que ela chega à noite tendo esquecido, no outro dia tendo esquecido, ela pinta o rosto dele. Entendeu? Depois que você desequilibrou, trouxe sofrimento, tirou você daquele estado de repetição. Que interessante, cara. Né? É muito legal esse filme. Vamos ao próximo. Freud, a linha. E o último é o Yusuke, do Yu Yu Hakusho. Claramente um cara que tem problemas com a mãe. E com o pai que ele não teve. Mas tem Acho até engraçado isso. O Yusuke é aquele valentão, né? Na verdade, no Yu Yu Hakusho não tem heróis. Assim, no começo não tem heróis. É todo mundo demônio e vilão. Né? O pai dele, do Yusuke, no final, né, você descobre que ele é um... Não é spoiler mais, faz anos, né? Sim. É o cão maior de todos os cães lá, né? De todos os capetas. Mas tem um negócio muito legal do Yusuke, que é o apego à mãe, e a falta do pai é muito clara. Né? E por mais que a gente compreenda que essas questões de libido e desejo, parece realmente que toda a intensidade ali, né, dessa falta recai em termos de violência. Né? Ele é um cara violento a todo tempo. Né? A gente chama isso de projeção. Né? Fica projetando a todo tempo. E projeção serve de muitas coisas. Né? Tem vários tipos de dinâmica psíquica para Freud. São muito boas até os conceitos. Mas ele transforma, isso tudo é transformado em violência, né? E isso acontece em muitos casos até, né? Algum tipo de ausência traumática ou alguma coisa assim acaba gerando violência algum. A gente já entende até alguns alunos com problemas de entrosamento na classe. Não é nem entrosamento, indisciplina. Certo. Né? Agressividade, como dentro dessa dinâmica, às vezes, de desejo, trauma, e acaba. E o Yusuke é claro nisso ali. Depois ele vai mudando, porque você percebe outras pessoas entrando na dinâmica, né? E, com a falta do pai, você não tem a triangulação que o Freud fala, né? Que é um tipo de corte e tal, que vem a moral e por aí vai. Mas eu poderia apontar por aí.
Mas, muito bom. Eu gostei. Gostei demais. espero que... Assim, foi rápido, né? Foi rápido, eu tive que pensar na hora, eu estanquei assim, então vai lá. Cara, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. É nóis. Aceitado o convite aí. Você gostou da conversa? Gostou do podcast? Gostou do modelo? Se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Eu acho que 80% das pessoas que estão assistindo não são inscritas do canal. Se inscreva. Você que gosta de podcast, gosta de grandes conversas, gosta de filosofia. Se inscreva, você não vai se arrepender. Vou ter convidado novo toda semana de diferentes áreas para você conhecer bastante as pessoas de diferente que você talvez nunca tenha dialogado, nunca tenha ouvido abrir a boca para falar. Vá no Instagram, a gente tá sempre ativo por lá, conteúdo novo, não é para ficar enchendo seu saco que nem marketing digital, essas coisas, esses gurus aí da internet que ficam enchendo seu saco, não. É conteúdo bom, certo? A gente tem trechos, depois que sai essa conversa inteira, tem trechos dessa conversa aqui que vão sair, tem trechos das conversas que já foram no canal também. Se você não gosta de uma conversa longa, foi ruim assistir até aqui pra você é impaciente, assista lá os trechos de 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, certo? Tem no canal aqui também. Valeu! E pra você que ficou até o final, vai ter um bônus. Você que você que sabia que ia ter o bônus aqui, que o vídeo tava com uma duração mais longa, né? Pra acabar logo. Mas vai ter... Eu vou declamar aqui um poema. Um poema do Davi Vitor. Que ele é poeta nas horas vagas, né? Faz poesia aí nas horas vagas. Desculpa a ignorância aí, eu não sei a diferença entre poema e poesia. Mas eu vou declamar um aí, você vai assistir um vídeo agora. Vamos lá. Nem tudo é o que parece. Nem todo amor estremece. Nem todo desamor se esquece. Às vezes a alma é sã e o corpo padece. Nem toda saudade é vã, nem todo ritmo aquece. Nem toda rosa merece, nem todo vaso enobrece. Às vezes nem tudo, sobre tudo que se conhece, parece ser o que parece. Nota do autor. Fiz este poema ao lembrar deste arranjo que julguei ser de flores de plástico, mas eram reais. O temor é que o real seja de plástico, mas esta é outra poesia.